Fala, Orbis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos no nosso quarto episódio falando sobre Limbo. Acredito que mais um quinto e um sexto já conseguimos terminar esse episódio. Se você está chegando aqui agora, vou deixar o cardzinho para você ver Little Nightmares e o nosso Limbo desde o começo. Como eu gosto de falar, eu não pesquiso, eu não vejo nada, apenas jogo o jogo e vou tendo as minhas percepções e minhas análises de acordo com o que vai acontecendo a jogatina, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre essa continuação de Limbo. A gente já começa já com novamente essa transição entre um fator e outro, no caso, de um ambiente para outro. E a gente já percebe esse novo desafio, né, que precisa capturar o mosquitão, fazendo com que tenha essa ideia de se aproximando. Eu acho interessante essa relação que tem do mosquito com o comportamento mesmo, que você percebe que pelo fato dos dípteros eles terem essa visão multicelular, no caso, né, tem várias células cada olho, faz com que tenha essa percepção de tempo e localidade, tanto que você vê que ele vai andando um pouquinho e vai conseguindo. Eu acho legal quando tem essa transição de ambiente, e normalmente quando acontece a transição de ambiente, tem esse pequeno desafio, como foi a questão do mosquito, e você percebe que a, as mecânicas de puzzle vão juntamente evoluindo com o andar da carruagem, tanto que antes você tinha um puzzle simples de aperta um botão, levanta, puxa, desce. Agora você já tem uma coisa um pouco mais tridimensional, onde você precisa pensar um pouquinho a longo prazo, de eu preciso fazer isso, depois que eu puxo para cá e empurro para lá, e ainda tem a questão de timing. É legal quando o jogo possui esse power creep lógico, né, fazendo com que tenha esse desenvolvimento de acordo com o que vai precisando e necessitando. Acho interessante o quesito de escadas. Eu falei um pouquinho em Little Nightmare no quesito da ascensão, mas você percebe que pelo fato de subir e descer muitas escadas, mostra essa subida e descida, no caso, altos e baixos em relação à própria altos e baixos da vida, onde você precisa subir, descer, ou te forçam muitas vezes a subir e descer. Eu acho bem legal a física. A gente já tinha visto a física antes no quesito da inércia, e agora a gente vê o quesito timing, que no caso precisou colocar o pneu, né? Eu chamo de pneu, e foi descendo até conseguir o tempo para conseguir pular para outra plataforma. Eu acho muito interessante a relação que tem muitas vezes com caixas, porque ainda mais o quadrado que mostra essa estabilidade, onde você precisa subir uma caixa, ou no caso subir um quadrado, para conseguir ir para um próximo nível. Eu acho interessante porque poderia ter alguns outros formatos, apesar do quadrado ser o mais básico, mais clássico, até mesmo para uma programação. Mas eu acredito que é interessante essa relação que tem do quadrado, do 4, para a questão da ascensão, onde o quadrado, a solidez, força essa subida.
É legal como o jogo ele empurra, né? A física dele é muito legal, porque você percebe que o timing, o espaço, a física, o movimento, no caso, o movimento ondulatório, ou até mesmo o atrito, muitas vezes são colocados em alguns pontos associados em relação a isso. Eu acho isso muito legal quando o jogo, pelo menos, traz principalmente isso, não fica só na caixa de impacto ou coisas relacionadas. Como vocês podem ver que falta um pouco de timing para conseguir e um pouco de inteligência para depois perceber o movimento ondulatório da corrente. E depois que você percebe o negócio, falta o que a gente chama de habilidade, né? Mas eu achei interessante essa proposta de movimento ondulatório, porque se for imaginar um vai e vem, existem algumas filosofias que falam que quando você empurra tudo para um lado, normalmente é jogado tudo para o outro numa possível necessidade. Seria basicamente quando você tem pais muito autoritários, você tem uma tendência a ser um pai muito libertino, pelo fato de que, se você passou por essas dificuldades durante, você não quer que seu filho passe da mesma forma, então, ou quando você tem uma ação muito forte para um lado, realmente você tenta compensar para o outro. Então é legal porque o movimento ondulatório também representa essa busca pelo equilíbrio. Então eu acho interessante todas essas reflexões que podem ser geradas. Mas isso não tem nada a ver. Mas pode servir também. E é legal que eu gostei agora nessa fase porque nós temos o mundo virando de ponta cabeça, onde a máquina ela vai girando, trazendo essa percepção de que o mundo depende muito da sua perspectiva, sua visão, seus filtros, background. Então você percebe que existe essa de quando puxa a alavanca, existe essa, no caso da alavanca não, né? Mas a engrenagem girando faz com que o mundo gire. Porque quando a engrenagem da sua vida gira, ou a engrenagem da sua percepção, da sua realidade gira, o mundo gira junto. Não necessariamente porque agora o mundo está de cabeça para baixo, mas pelo fato de você mudar uma chavinha, a sua percepção de mundo gira junto, trazendo essas percepções de que, não, agora nada faz mais sentido. Na verdade, tudo faz sentido, é que agora você está vendo num outro ângulo. Puzzle de movimento. Isso é bem complicado. No caso de você precisar que tal coisa aconteça enquanto tal coisa aconteça. Então você precisa entender muitas vezes a relação que existe entre o tempo, o espaço e toda essa forma de encontrar esse equilíbrio entre um e entre outro. Que também não deixa de ser um pouco o que o próprio Einstein quis trazer de percepção tempo e espaço. Então, apesar de eu estar viajando muito em cima disso, é bem legal você pensar no quesito da sua criatividade, onde cada elemento traz o quê? Uma percepção dentro de um espaço diferente.
já deu pra ver que eu entendi o puzzle depois. E é uma agonia você saber que você vai morrer daqui a pouco, mas você não conseguir porque às vezes o jogo não te permite, te força, tem aquela agoniazinha. Mas como tudo dentro desse jogo traz uma proposta de agonia de uma forma geral, assim, mais suave, dependendo do jeito que for, você percebe que também é interessante isso. O legal é que essa pedra rolante, algo que vai ser um grande perigo porque o mundo vai girar novamente, é legal porque existem umas cenas bem icônicas de, no caso, Indiana Jones fugindo de pedras, onde diversas vezes é referenciado. Mas se você soubesse que essa pedra vem muito da proposta de Sísifo. O Sísifo, ele foi um personagem mitológico que enganou a morte, fazendo com que tem toda a história dele, mas depois que ao morrer, sabendo que os deuses foram enganados, ele tinha o trabalho de empurrar uma pedra no topo de uma montanha, uma pedra super pesada, e sempre no final do dia, quando ela estivesse quase chegando, ela rolava para baixo, forçando a ele a continuar esse trabalho infinito. Eu acho legal porque todas as pedras, não todas, mas o objetivo dessas pedras é mostrar que esse trabalho meio que é uma penalidade, onde ser esmagado por essas penalidades traz essa ideia de perigo e algo que você está fazendo errado de alguma forma. Então achei interessante que quando o mundo vira, ou você pelo menos força o mundo a virar, as suas necessidades, seus trabalhos tornam sempre algo um pouco mais penoso, fazendo com que você possa fugir dessa pedra da mesma forma. Novamente o nosso vermezinho mostrando aí o trabalho. E é legal porque tem agora a soma de vários desafios ao mesmo tempo. Do vermezinho que não te permite parar, as alavancas que sobem e fecham, o próprio puzzle de movimento, o timing, a física. Então eu acho bem legal quando, novamente, a questão do Power Creep vai se evoluindo de acordo com o que você vai aprendendo. E é legal você ver que essa escada te força a pensar de que você precisa subir ela de alguma forma. E imaginando que existem os Red Herrings na sua história, nada mais é do que uma enganação, não falsa, mas realmente uma enganação que força os leitores a seguir por um caminho que na verdade não era onde você deveria ir.
É difícil encontrar o time quando você é um jogador ruim, né? Mas, no fim das contas, conseguimos, né? Eu já sou bem ruim vendo, né? Não vendo, putz. Mas eu acho legal, porque esse trecho, ele representa muito forte os desafios que a gente não espera. Na nossa vida, a gente tem, às vezes, um guia, algo que a gente consiga meio que, no caso, a gente vai seguindo por esse caminho e tudo mais. Só que quando a gente nunca trilhou, nunca trilhou esse caminho, você não sabe o que pode acontecer. Então eu acho muito legal porque essa parte dessa fase mostra muito forte as dificuldades da vida como ela é. Onde você precisa seguir em frente no escuro, só com uma pequena luzinha e os desafios vão aparecendo e você precisa resolver os desafios naquele mesmo instante. Uma serra que aparece, um buraco que precisa subir, ou cair, ou pular, uma escada que precisa fazer A, B, C ou D. Então eu acho muito legal você ver que o jogo traz diversas relações com a vida de uma forma muito geral. E o legal disso aqui, apesar de ter aquele foreshadowing um pouco antes, onde tem essa pedra, a pedra novamente aparece com esse trabalho árduo, essa penação, agora dentro de um ambiente escuro que a gente não conhece, não sabe o que precisa fazer, um caminho que precisa seguir. Então, mesmo que seja apenas uma forma do game design mostrar esse acúmulo de dificuldade, ou até mesmo esse foreshadowing anterior, você percebe que existe sim, novamente, uma outra relação, agora dizendo que antes você conseguia ver o trabalho, ver a penalidade e precisava lutar contra isso. Depois que você consegue superar isso, você passa por um momento da sua vida que você não consegue ver nada. E depois você ainda é penalizado mesmo nesse desafio que você não consegue ver nada. Então eu acho bem legal essa ideia de acúmulo de ideias, acúmulo de, né, propriedades ou prioridades ou até mesmo cotidianismo mesmo, como mostra essa relação de construção de desafios.
Então eu achei bem interessante essa construção que tem nessa fase, bem legal, porque funciona com gravidade, tem o quesito também de magnetismo, tem um pouco também de, né, os desafios no escuro. Então eu achei bem legal essas propostas, porque se você for pegar algumas palavras como gravidade, a gravidade dos problemas, onde você precisa modular a gravidade dos problemas, ou até mesmo uma proposta de desafio no escuro, onde você não consegue ver, não tem prospecção, não tem ideia do que pode vir, os desafios precisam ser resolvidos de acordo com o que vão surgindo. A ideia da proposta da bola, onde traz a ideia de Sísifo, onde tem essa pedra que vai esmagando, ou um trabalho árduo que precisa ser feito cotidianamente, novamente com os desafios. O acúmulo de propostas, onde tem o escuro e a bola de Sísifo, trazendo esse acúmulo de ideias, trazendo a proposta de que quando você chega na fase adulta, você precisa passar por desafios árduos todos os dias, muitas vezes sem ter alguém que vai te guiar. Então eu acho bem legal porque todas essas ideias que traz desses desafios, dessas propostas, desses objetivos, às vezes são simplesmente uma projeção, ou uma ideia, ou simplesmente um game design, ou simplesmente uma gamificação de alguma coisa, de um puzzle simples. Porém, o que é legal? Você é o world builder, você é criador de mundo. Tudo que está na sua volta é criatividade. Tudo que está ao seu redor é criatividade. Tudo aquilo que você consome, que você escuta, que você vê, que você constrói, que você faz. Tudo isso tem a ver com criatividade. Tudo isso pode ser utilizado no seu world building. E obviamente, quando a gente fala de world building, a gente fala sobre história, personagem, tudo que está relacionado. Então é interessante que mesmo que você esteja jogando um puzzle onde tem A, B, C ou D mecânicas, se você imaginar que todas essas mecânicas têm um objetivo além da gamificação, da construção da plot, do desenvolvimento do personagem, você pode imaginar como fazer isso na transcrição desses desafios, dessas propostas para a sua história. Eu quero fazer um cenário onde traz todo um simbolismo que o desafio que o personagem passa tem a ver com o seu crescimento moral e espiritual, por exemplo. Eu quero, por exemplo, que ele acabe e elimine todos os pecados capitais que tem dentro dele. Só que no caso, ele não é uma pessoa avarenta, então o desafio da avareza vai ser passado tranquilo. Mas porém, por ser uma pessoa talvez gulosa, existe alguns desafios relacionados, por exemplo, a comidas serem muito gostosas, ele vai engordando e ficando pesado, ou no caso a comida tenta comer ele de uma forma literal, onde ele vai, né, pega uma folha de alface, a árvore, vai correndo atrás dele, querendo matar ele. Então você pode criar um desafio, até mesmo uma pequena campanha para o seu universo, ou para o seu RPGzinho, pensando basicamente em cima da proposta dos pecados. E no caso aqui, nós temos um pouco do cotidianismo do adulto, onde você passa por esses desafios. Então eu achei isso bem interessante e com certeza isso vai amplificar muito mais a sua visão na hora de construir os seus mundos fantásticos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e logo após a gente vai mandar alguns outros vídeos. Como eu falei, pode ser episódio 5 e 6, mas eu sei que já está finalizando. Então, com certeza, a gente vai completar esse joguinho e reforçando, deixe aqui nos comentários qual é um próximo jogo que você gostaria que a gente fosse zerando e acompanhando e trazendo um pouco mais dessa perspectiva narrativa, beleza? Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!